fiel escudeiro de Golias, vamos dizer assim. Então Davi ele fala para Urias que se ele mostrasse para ele o segredo de como ele abrir a armadura para ele poder cortar a cabeça de Golias, ele não ia matar ele, né? No caso, Davi não ia matar Urias, e ia também deixar ele se converter para o povo de Israel e ia dar uma esposa israelita para ele, né? E isso desagradou Deus, então Deus falou, bom, porque tu tomou as filhas de Israel de qualquer modo, dando elas a qualquer um, eu vou dar a tua própria mulher, a tua alma gêmea para ele, né? Sabe que aqui quem já me acompanha um tempo sabe que também o judaísmo tem esse conceito de alma gêmea, né? Que na verdade a alma, quando ela desce de cima, ela é dividida em duas partes, né? E vai uma parte é feminina e outra parte é masculina. Já no Jardim do Éden tem muitas interpretações para o que seria ao lado, tem que o homem ele foi criado costas a costas, né? Fala, e Deus fez o homem. Então, o homem, Adão, ele era composto das duas partes, né? Era o Adão mesmo, num lado, e a Eva no outro lado. Então, depois, quando Deus faz a mulher, na verdade, o que ele faz é dividir as duas partes, né? Enfim, isso é o que nos contam o Midrash, nos conta o Zohar, nos conta o Talmud. Enfim, entendido isso, Deus ele pega e entrega justamente a alma gêmea de Davi para Urias, porque o que Davi fez ali de prometer uma mulher israelita para Urias desagradou a Deus, tá bom? Então Deus fez isso. E outra coisa também que os Midrashim vão nos trazer é que o Urias, ele era infértil. Ele não tinha capacidade não apenas de ter filhos, mas ele tinha o que a gente chama hoje de impotência. Ele não conseguia ter relações sexuais. Então, se encontrou, quando Davi ele foi ter a relação com Betsheva, primeiro que o Midrash, ele vai nos contar, e o Zohar também, que Davi ele viu em Betsheva a alma gêmea dele. E fala que o anjo responsável pelo desejo ele veio muito forte sobre Davi, tá? Justamente para empurrar ele para isso. E Davi não conseguiu se conter, tá? Então ele acabou indo lá e a ideia dele toda, com aquela coisa de dar o presente para Urias, chamar e mandar ele para casa, é que pudesse ser escondido o que ele tinha feito, que ele tinha tinha tomado Betsheva, né? E também que Betsheva ela mandasse Urias embora, porque o que acontece? Aqui a gente tem que ter um entendimento de como que funcionava a guerra naquela época, tá? A guerra naquela época tinha que se dar get para as mulheres antes do homem ir à guerra. O que é get? Get é carta de divórcio, ou seja, todo homem que ele ia para a guerra, ele se divorciava da sua mulher temporariamente, ele dava carta de divórcio para ela antes de ir para a guerra. Por quê? Para que a mulher ela não ficasse numa situação que agora eu não vou lembrar o nome exatamente, que a gente diz no hebraico, enfim, mas é uma situação onde a mulher ela fica inapta a se casar. Por quê? Porque quando o homem ele vai para a guerra e não se tem certeza se ele morreu na guerra ou se ele está vivo. Então a mulher não pode se casar mais, ela fica impedida de se casar. Então por isso que se dava a carta de divórcio, para caso o marido desaparecesse, daí não se tinha certeza, porque quando que não se tinha certeza? Quando não achava o corpo da pessoa. Entende? Então, assim, numa guerra, pensa, às vezes o inimigo pegava lá e, enfim, acabava com o corpo da pessoa, queimava, ou, enfim, era enterrado em algum lugar. E, você sabe, até apodrece, nunca ia se saber que era a pessoa, a não ser que tivesse alguma joia, algum pertence. Então, todos os homens de Israel, quando eles iam para a guerra, esse foi um decreto do Aitofel, se eu não me engano, tá? Que era o avô de Betsheva, isso vai nos mostrar também que Betsheva, naquela época ali, ela era muito nova, tá? Muito nova mesmo, porque o Aitofel, ele tinha, deixa eu ver se eu anotei isso, ele tinha cerca de 38 anos, tá? E ele era avô já de Betsheva, ou seja, a Betsheva, ela devia ter ali uns 14 anos, algo assim. Outra coisa aqui também, que é
comum, tá? Dentro do judaísmo, até os dias de hoje, você tem lugares, por exemplo, vou voltar alguns anos atrás, você tem o Baba Sali ali, que morreu faz, né, uns 20 anos, que ele casou com 13 anos, porque dentro do judaísmo é muito comum quando a comunidade ela é mais isolada, que o homem ele case logo que ele faz 13 anos é considerado um homem pela Torá, e a mulher ela case com 12, tá? Então você tem Aitofel sendo o avô de Betsheva, e ele tinha 38, 39 anos, e a Betsheva, ela, enfim, ela devia ter uns 14 anos, mais ou menos, ela era realmente muito jovem, e ela foi dada para Urias logo, muito provavelmente, que ela fez os 12 anos de idade, tá? E isso desagradou a Deus, né? E ela era a alma gêmea de Davi. Então, o que aconteceu? O Davi ele tinha a ideia também de que quando o Urias chegasse lá, a Betsheva dissesse, não, eu tô divorciada, né, mostrasse o guete e se, enfim, mandasse ele embora. Só que como o Urias ele era infértil, ele não quis ir, e ele também ele chamou, né, ele disse que agora como é que eu Jonadab, se eu não me engano, ele era o general que estava a cargo de Urias, que ele era o senhor dele e tal, como eu posso ir lá e ter a minha mulher, e enfim, enquanto os outros estão na guerra, mas na realidade é que ele não conseguia, ele não podia ter uma relação sexual, ele tinha essa disfunção, entende? Que a gente conhece como disfunção erétil, enfim, ele não conseguia ter relação, tá bem? Por isso que Betsheva ela estava inclusive ainda virgem. E, enfim, daí vai se falar diversas coisas. O Zohar vai nos falar uma questão de como que quando Davi ele peca, o Dumá, né, que é o anjo responsável pelo Guerrinom, que seria o que a gente conhece como inferno, purgatório, ele vai até diante do Eterno e ele pede para matar Davi, né? Só que daí por Davi ele ter se arrependido muito rápido quando ele viu que pecou, Deus não permitiu, né? Mas enfim, a criança ali por conta do pecado, por conta que ele também maquinou para tirar a vida de Urias posteriormente, mandando que ele fosse posto na primeira linha ali, né? Logo que se invadisse, que era uma morte quase certa. Então, nisso Davi acabou perdendo o filho dele, né, gente? Então, só isso. Então, por que assim, agora também a questão da vida de Davi, principalmente antes dele se tornar rei, né? Antes dele ser ungido rei. Você vê que foram até os 28 anos dele, ele era desprezado, odiado e tudo mais pela família. E a gente vai falar que, assim, que basicamente se tem um conceito dentro da parte mais mística do judaísmo, né, que tudo é para o bem, que todas as coisas elas cooperam para o bem dos que amam a Deus, tá? Isso obviamente se está se tratando do mal que vem sobre a sua vida, porque ninguém pensa que algo que é bom para a sua vida, a não ser que a pessoa ela tenha um pouco mais de percepção, tá? Ninguém pensa que é algo bom que está vindo sobre si é para o seu mal, né? E por que eu falei se a pessoa tem um pouco mais de percepção? Porque às vezes, realmente, algo que parece que é algo bom, é algo legal que está vindo sobre a minha vida, na verdade é para o seu mal. Enquanto muitas vezes algo que aparentemente é ruim, na verdade está sendo para o seu bem. Eu posso dar o meu próprio exemplo aqui. Se não tivesse, talvez, ficado preso lá em Israel hoje, talvez eu estaria no Brasil lá, enfim, com as mesmas coisas que eu fazia antes, mas não. Hoje estou morando na Europa porque eu acabei ficando preso em Israel durante a guerra. Então, algo que, num princípio, eu não pensei que era ruim, porque eu já tenho esse pensamento há muito tempo, mas que todo mundo ali, nossa, meu Deus, você vai morrer e agora tá a guerra. Eu falei, calma, isso é pro bem, porque Hashem, ele sempre faz as coisas para o bem, tá? Então todo mal, todo sofrimento, ele vem por algum motivo, tá? E mais para frente eu quero estar falando um pouco mais sobre essas questões de maldições hereditárias, às vezes coisas você vê, poxa, a família ela tem sempre casos de aborto espontâneo, né? O que é isso, né? Pela Kabbalah, enfim, como resolver isso. Deixando assim só no ar, isso aí geralmente é que também vai nos dizer a Kabbalah que quando algo ruim acontece na sua vida é uma chance para você, é um benefício para você, que você está tendo a chance de consertar algo, você consertar algo que os seus antepassados não consertaram, algo que sempre veio acontecendo muito errado, tá?